Hoje vamos explorar outros mistérios do universo. O mistério do céu vermelho. Cerca de 80% das estrelas na Via Láctea são anãs vermelhas, também conhecidas como estrelas do tipo M. Cálculos científicos indicam que essas estrelas podem ter uma vida útil de trilhões de anos, enquanto, em comparação, a vida útil do Sol é de apenas cerca de 5 bilhões de anos. Portanto, não é surpreendente que as anãs vermelhas sejam tão numerosas. Atualmente, elas são as estrelas mais comuns na Via Láctea. No entanto, com essa enorme quantidade, surge a questão: por que o céu noturno não é dominado pelo brilho das anãs vermelhas? E, considerando que muitas dessas estrelas possuem planetas potencialmente habitáveis ao seu redor, por que ainda não encontramos sinais de vida nesses sistemas? Esse é o chamado mistério do céu vermelho, proposto pelo astrônomo David Kipping. De fato, ao observar o universo de fora da atmosfera terrestre, o Sol parece branco. Estrelas massivas e quentes aparecem azuis, enquanto estrelas de temperaturas mais baixas podem parecer brancas ou laranjas. Porém, as anãs vermelhas têm brilho extremamente fraco, mesmo a Próxima Centauri. A anã vermelha mais próxima de nós é invisível a olho nu. Mesmo utilizando telescópios e filtros diferentes, a cor das anãs vermelhas pode variar. Mas o mistério do céu vermelho não está relacionado à cor do universo, mas sim à busca por vida extraterrestre. Teoricamente, os planetas em sistemas de anãs vermelhas são os mais propensos a abrigar vida. Essas estrelas são duradouras e abundantes. Estudos científicos mostram que cerca de 15% das anãs vermelhas possuem planetas rochosos de tamanho semelhante ao da Terra. A maioria desses planetas está próxima de suas estrelas, recebendo luz e calor suficientes, o que significa que podem conter água líquida. No entanto, a vida, como a conhecemos, floresce apenas na Terra, que orbita uma anã amarela. E as anãs amarelas representam apenas uma pequena fração das estrelas da Via Láctea. Será que isso significa que nosso Sol é especial? Na verdade, não. Segundo o princípio copernicano, nenhuma posição no universo é especial ou privilegiada. Em outras palavras, nossa localização não é única, mas isso não significa que a distribuição da vida seja uniforme. Uma explicação plausível para esse mistério é que as anãs vermelhas podem ser mais perigosas para os planetas ao seu redor. Elas liberam radiação letal em grande quantidade. Além disso, sua gravidade intensa pode fazer com que os planetas próximos fiquem presos em bloqueio de maré. Isso significa que um lado do planeta seria um inferno escaldante, enquanto o outro estaria congelado. Adicionalmente, os planetas em sistemas de anãs vermelhas carecem da proteção de gigantes gasosos, que são praticamente ausentes nesses sistemas. Esses gigantes gasosos, como Júpiter, atuam como guardiões cósmicos, protegendo planetas rochosos de impactos destrutivos com cometas, asteroides e outros corpos celestes. Em sistemas de anãs vermelhas, as chances de vida são centenas de vezes menores do que em sistemas de anãs amarelas. O mistério da estrela mais antiga, uma estrela na constelação de Libra, a cerca de 600 anos-luz da Terra, é conhecida como Estrela Matusalém. Astrônomos, usando telescópio e barcos, determinaram que ela viaja a uma velocidade de 1,3 milhão de quilômetros por hora. Mas o mais surpreendente é que sua idade foi estimada em 16 bilhões de anos. Esse dado é intrigante, pois o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos, segundo nosso entendimento atual. Por isso, os cientistas decidiram investigar mais a fundo. Usando o telescópio espacial Hubble, realizaram medições de paralaxe, análises espectrais e estudos de luminosidade ao longo de 8 anos. A nova estimativa para a idade da estrela Matusalém é de 14,5 bilhões de anos. No entanto, devido à dificuldade em medir distância e brilho de estrelas, a margem de erro pode chegar a 800 milhões de anos. Isso significa que a estrela pode ter 13,7 bilhões de anos, um pouco mais jovem que o universo. O problema do jovem Sol. De acordo com o modelo padrão de evolução estelar, há cerca de 4 bilhões de anos, o Sol emitia apenas 70% da energia que produz atualmente. Se calcularmos com base nesse nível de energia, a Terra nessa época deveria estar completamente congelada. No entanto, os modelos climáticos mostram que, durante o Eon Arquiano, de 4 bilhões a 2,5 bilhões de anos atrás, o clima da Terra era quente e úmido, semelhante ao de hoje. Não havia calotas polares, e procariotos unicelulares flutuavam nos oceanos, liberando oxigênio e estabelecendo as bases para a evolução de toda a vida futura. Essas duas afirmações são claramente contraditórias. Os cientistas acreditam que a Terra se manteve quente nesse período devido à combinação de diversos fatores. Primeiro, a crosta terrestre provavelmente ainda estava em processo de resfriamento, liberando uma grande quantidade de calor. Além disso, é possível que, no início da história da Terra, tenha ocorrido uma mega colisão com um planeta do tamanho de Marte, o que resultou na formação da Lua. O calor gerado pelo impacto também pode ter aumentado a temperatura da superfície da Terra e desencadeado o vulcanismo global. O efeito de aquecimento devido às marés pode ter contribuído para o aumento da temperatura da Terra, levando a extensas atividades vulcânicas.
Essas erupções vulcânicas liberaram grandes quantidades de gases na atmosfera, resultando em um efeito estufa intenso. O dióxido de carbono e o metano foram os principais responsáveis por esse efeito estufa. No céu do Arquiano, quase não havia nuvens, já que a formação de nuvens requer evaporação da água pelo calor do Sol, e a radiação solar na época era mais fraca. Por isso, a quantidade de nuvens era extremamente baixa, e sua capacidade de refletir a radiação solar era insignificante. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de metano poderia ter formado uma fina camada de neblina fotoquímica, dando ao céu uma aparência rosada. Esse cenário peculiar persistiu até o final do Arquiano. Com o aumento da concentração de oxigênio na atmosfera, o metano foi oxidado, e o céu passou a exibir as nuvens brancas que conhecemos hoje. O mistério do desaparecimento das galáxias anãs. De acordo com o modelo cosmológico padrão, as galáxias maiores deveriam ser circundadas por centenas ou até milhares de galáxias anãs. No entanto, atualmente, apenas cerca de 30 galáxias anãs foram encontradas ao redor da Via Láctea, o que corresponde a apenas 1% do valor previsto pelas teorias. Para onde foram essas galáxias anãs? Uma hipótese sugere que essas galáxias anãs poderiam ter sido capturadas pela gravidade de galáxias maiores em algum momento, ou que algum tipo de desastre cósmico levou ao seu desaparecimento. Outra possibilidade é que ainda não conseguimos observá-las. Muitas galáxias anãs são extremamente pequenas e fracas. Algumas contêm apenas algumas milhares de estrelas, enquanto a Via Láctea possui centenas de bilhões de estrelas. O brilho intenso da Via Láctea ofusca essas galáxias diminutas. Mas o mistério das galáxias anãs não termina aí. O mais intrigante é que sua distribuição e modo de movimento desafiam as premissas básicas da teoria da gravidade de Newton. Teoricamente, galáxias satélites deveriam se formar de forma independente e serem capturadas de diferentes direções pela galáxia principal. Portanto, não deveriam estar dispostas em forma de disco. Contudo, as 11 galáxias anãs mais brilhantes ao redor da Via Láctea estão precisamente assim, e seus movimentos são consistentes. Essa disposição se assemelha ao movimento dos planetas ao redor do Sol no Sistema Solar. Os cientistas acreditam que essa configuração só pode ser explicada por uma gravidade mais forte, o que é central para o mistério das galáxias anãs. Uma visão sugere que essas galáxias anãs possuem tão pouca matéria escura que não conseguem atrair gás suficiente para formar estrelas, tornando-se praticamente invisíveis para nós. No entanto, a matéria escura, por meio de sua gravidade, mantém os corpos celestes do universo unidos, indicando que deveria haver uma quantidade significativa dela presente. Astrônomos da Universidade de Cambridge estudaram cerca de 7.000 galáxias e descobriram que a quantidade de matéria escura em algumas delas é 400 vezes maior que a de matéria comum. Contudo, em maio de 2022, cientistas da Universidade de Barcelona anunciaram a possível descoberta de 11 galáxias totalmente desprovidas de matéria escura. Se esses dados forem confirmados, a teoria da gravidade de Newton precisará ser revisada. Essa não seria a primeira vez que os princípios fundamentais da física seriam alterados, e cada uma dessas mudanças revolucionou completamente nossa compreensão do universo. O que você achou dessas explicações sobre os mistérios do universo? Foi tranquilo de acompanhar ou ficou alguma dúvida no ar? Gostaríamos de saber sua opinião.